Expedição Band Fiol. Oferecimento Aero Brasil. IBAMIN. Construindo uma brilhante história de desenvolvimento para o Brasil. Nos trilhos, na estrada, percorrendo o futuro, vai pulsando em meu peito, feito locomotiva. Sou andarilho, pelos trilhos eu sigo, desbravando amanhã. Pegue na minha mão, vem nessa expedição. Nasce uma estrela celeste, ferrovia oeste-leste, é a Bahia, é o Nordeste. Esse que acende um farol, sou Band Fiol. Esse que acende um farol, sou Band Fiol. Caminhando por esses trilhos, a expedição Band Fiol faz uma viagem ao passado, ao presente e ao futuro das ferrovias da Bahia e, inevitavelmente, do Brasil. Uma história que está diretamente ligada ao desenvolvimento socioeconômico da nossa nação, às memórias e identidade do nosso povo e a uma revolução no sistema produtivo mundial, desde a criação da primeira locomotiva a vapor até hoje. Falar da ferrovia Oeste-Leste, a Fiol, que liga o estado do Tocantins ao litoral baiano, no Porto Sul, em Ilhéus, é mais do que falar sobre os benefícios para a mineração e para o agronegócio. Significa criação de empregos, redução dos custos dos produtos que chegam às nossas mesas e ao nosso cotidiano e também mais igualdade para todos. É o progresso sustentável que chega para um povo que merece desfrutar das riquezas da sua terra e do Brasil, que é gigante por natureza. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Fiol, chegou para alavancar a economia da Bahia e do Brasil e será o principal meio de escoamento de minérios e produtos agrícolas da região. Uma obra de grande magnitude que passa por 40 municípios baianos, com vocação para o agronegócio e a mineração, e está dividida em 2 trechos. O primeiro, de Ilhéus a Caetité, cujas obras já estão a pleno vapor, sob a concessão da BAMIN, e que estará operando a partir de 2026, e o segundo, de Caetité a Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. A Fiol será, portanto, um grande corredor logístico que conectará a Bahia à ferrovia Norte-Sul no Tocantins, interligando assim as 5 regiões do país. A construção da Fiol representa maior rapidez e segurança no transporte de cargas, o que interfere no custo da produção de matérias-primas e na sua competitividade final, colocando as commodities com um preço mais atrativo e gerando desenvolvimento com sustentabilidade para todos. A mineração é um grande gerador de emprego e renda. Uma empresa de mineração, quando se instala, ela começa a gerar movimento no comércio, começa a gerar demandas no comércio. Ela própria, ela emprega e paga um salário que às vezes é quase 3 vezes acima do salário da região. E as empresas de mineração empregam 90% de moradores do local. Então, isso traz para a cidade, para o município, uma geração de mais atratividade. Se você for acompanhar as empresas de mineração que se instalaram nos diversos municípios, você vai ver que a presença da mineração trouxe um aumento do IDH. Isso é muito positivo. Os impactos da Fiol não são apenas na mineração, são no desenvolvimento do nosso estado. Para vocês terem ideia, apenas um vagão ferroviário com 6 toneladas equivale a 173 carretas circulando nas rodovias, segundo a Federação de Agricultura da Bahia. Transportar pelos trilhos é 30% mais barato do que pelas rodovias, além de garantir a redução de acidentes nas estradas e também a emissão de gás carbônico no meio ambiente.
Entre as diversas vantagens, também estão inclusas a ausência de pedágios, o preço mais barato do abastecimento de um trem, bem como dos valores de manutenção. Mas por que um país com a dimensão territorial do Brasil tem mais de 120 mil quilômetros de rodovias e apenas 30 mil quilômetros de trilhos? Por que apenas 15% dos transportes de cargas no país têm as ferrovias como destino? Para a gente entender a importância das ferrovias no atual panorama em discussão no contexto brasileiro, é interessante a gente voltar para o século XIX e compreender o que representava a conquista desses espaços terrestres com a locomotiva. No decorrer dos anos de 1800, a locomotiva foi a grande expressão de modernidade, de progresso, de conexão entre cidades no contexto mundial. Vindas do contexto europeu, chegaram na América de uma forma estrondosa. Onde tinha locomotiva, tinha progresso, tinha modernidade, tinha esse capitalismo pulsante. No contexto, por exemplo, dos Estados Unidos, ao longo do século XIX, tivemos vários casos onde a locomotiva levava cidades, pessoas e o desenvolvimento econômico também. No Brasil não seria diferente. Os primeiros casos de projetos ligados a essas linhas férreas acontecem no contexto do Sudeste brasileiro, onde já no século XIX, em meados do século XIX, tivemos um desenvolvimento do ponto de vista das produções ligadas ao café muito mais intenso. A economia naquele período estava muito mais direcionada no contexto de São Paulo e Rio de Janeiro do que no contexto do Nordeste. Se no passado o açúcar dava o norte das ações comerciais e econômicas no contexto brasileiro, no decorrer do século XIX era o café, que era esse grande ícone de um Brasil no Império, relacionado às locomotivas. Então, no contexto de São Paulo, Rio de Janeiro, aquela realidade, na época inclusive do Barão do Mauá, tivemos essas primeiras expressões, mas aqui na Bahia, entre outros lugares, não ficaram atrás, pelo contrário. Projetos começam a ser desenvolvidos por essas elites econômicas e políticas no contexto da província da Bahia e vai de fato começar a tomar caminhos mais assertivos no decorrer da segunda metade do século XIX, a partir dos anos de 1850, década de 50. É aí que vamos ter, depois de uma série de projetos e iniciativas do Banco da Lavoura, entre outros nomes, finalmente a instalação da Bahia and São Francisco Highway, que é a companhia responsável para gerir esses projetos desse início da estrada de ferro aqui no contexto de Salvador, capital da província da Bahia, indo em direção ao interior. Esse projeto vai se arrastar pelos anos seguintes, adentrando a década de 60, e uma série de pequenos trechos vão ser inaugurados até finalmente chegar em Alagoinhas. E é interessante que a estação daqui da cidade de Salvador segue o padrão das estações no contexto europeu, aquelas plantas em U e tal. Foi uma estação montada com peças vindas de fora, inclusive trabalhadores vindos de outros lugares participaram nesse processo. Por exemplo, de se registrar um fato importante, inclusive podemos ver as fotografias que registram esse episódio, da importância do registro do Benjamin Mullock, fotógrafo que veio para cá para fotografar, registrar a construção da estrada de ferro. Um outro ponto interessante para a gente destacar, ainda sobre essa segunda metade do século XIX, é o panorama da Bahia nesse período. A cidade de Salvador era um referencial político e econômico no contexto nordestino da Bahia ao longo de muito tempo. Apesar de ter passado por várias crises nesse período do século XIX, e existia um projeto muito forte naquele período de conexão, ligar o litoral a outros lugares do interior. Não só no sentido de mercadorias, mas também de passageiros, etc. E mesmo com todas as dificuldades, essa empreitada finalmente sai do papel e se torna realidade aqui no contexto da cidade de Salvador, indo em direção a Alagoinhas até o final do século XIX. Até chegarmos a esse momento atual de transformação e progresso no modal ferroviário, é preciso saber que, ao longo dos anos, as ferrovias passaram por várias expansões e também sofreram com o abandono e o esquecimento. O transporte ferroviário é um dos mais utilizados no mundo e conhecer a sua origem é essencial. Antes de conhecermos a história das ferrovias, é importante dizer que o desenvolvimento dos trilhos não significa a retirada daqueles que trabalham nas rodovias, mas sim o desenvolvimento de um plano integrado e eficiente entre rodovias, ferrovias e portos, com geração de trabalho digno para todos.
Um país que possui alta densidade de infraestrutura e redes altamente conectadas são os que possuem maior índice de desenvolvimento. A FIOL atravessa, vindo lá do oeste, cerca de 40 municípios. Então ela vem trazendo comunicação. O trilho vai gerar comunicação. Nós temos desde o início defendido que a FIOL, os trilhos da FIOL, conduzam o conduto da comunicação, que é a internet. Sim. O trilho da FIOL pode ser um grande condutor da internet. Então você imagine você cruzando esses 40 municípios e implantando a internet ali mesmo. Você não precisa de cabeação, não precisa nada. É o fio trazendo esse desenvolvimento. Imagine o que isso vai representar para as escolas, para o comércio, para a saúde e para a população. Então, é muito importante que isso ocorra também pela vinda da FIOL. Mas a FIOL, ela, quando tiver a sua implantação funcionando, no todo, lá de Luiz Eduardo até o Porto Sul, isso vai gerar, pelos cálculos que se fala, mais de 30 mil empregos. Isso é que nós precisamos. As pessoas precisam ter condições de ganho para ter alimento na barriga. O Brasil vive hoje um panorama horrível de falta de comida. Então, a geração do emprego representa feijão na barriga das pessoas e na mesa das pessoas. Então, a mineração trabalha muito com isso, gerando emprego, gerando renda, gerando possibilidade de empregabilidade. Não apenas na mineração. As estatísticas dizem que a cada emprego gerado na mineração são gerados cerca de 11 empregos das outras áreas. Então, é isso que a mineração representa para a economia. E, para a Bahia, vai representar dinheiro novo da economia. A mineração gera o imposto que é a CEFE, e que hoje praticamente não existe, porque a mineração é pequena naquela região. Ele vai representar um crescimento de arrecadação, de renda, de cerca de 600 milhões por ano. Esses 600 milhões, 60% vai para o cofre do município, para ser aplicado em educação, investimento em saúde e tudo. Então você imagine o benefício desse dinheiro novo na economia. Fora isso, você tem empregabilidade, você tem a renda. Eu encontrei aqui em São Desidério o senhor Regis, que trabalha por acaso, aliás, nada é por acaso, ele trabalha nas obras da FIOL. E aqui São Desidério é o maior produtor de algodão do Brasil. Eu queria saber como é que o senhor enxerga a dimensão dessas obras e de que maneira a FIOL vai beneficiar a cadeia produtiva do agronegócio como um todo. Assim, no ponto de vista de cada um de nós, né, é muito importante essa obra para a nossa região oeste da Bahia. E eu vejo assim que vai trazer muito benefício, além do futuro da nossa região, como o crescimento, né, o escoamento do agronegócio, vai agilizar muito mais a logística do transporte. Fora empregar muita gente, né? Sim, fora o emprego, né? Vai gerar muitos empregos. Agora o senhor estava me falando que o senhor é gaúcho. Pois eu era, né? Existem muitos gaúchos aqui no oeste baiano. Quando foi que o senhor chegou aqui e por que essa decisão de vir para Barreiras e aqui próximo a São Desidério? Essa é fácil. Eu cheguei aqui em 96. Mas antes disso eu já trabalhava na região. E aí, como eu morava lá no sul, ficava muito tempo longe de casa, eu falei para minha esposa para nós ir morar na Bahia. Ela disse, bora, bora. Aí viemos para cá e, graças a Deus, não me arrependi. Eu gosto de um lugar desse, a natureza, um lugar maravilhoso. É bom demais aqui, eu gosto demais. No sul, o senhor trabalhava com o quê? Eu tenho 34 anos de profissão em cima de caminhão. Então, eu sempre viajei pelo Brasil todo. E resolvi fixar o ponto de família aqui na região. A questão do agronegócio aqui no oeste baiano também atraiu o senhor? Sim.
o grão, né? A gente transporta a soja, o milho, o algodão, o adubo. Então, não falta serviço. O serviço aqui é o que mais tem. E como é que estão as obras da FIOL? Como é que está o andamento aqui nessa região, nesse trecho 2? Olha, o ponto principal, que é o nosso aqui, onde nós estamos no canteiro de obra, já está com 80% concluído, né? No trecho 5. O trecho 6 é Santa Maria. Se a gente voltasse no passado, a gente poderia ter noção da dificuldade que era sair de Feira de Santana, de Alagoinhas, de Cachoeira, por exemplo, e vir pelas estradas rudimentares sem pavimentação naquele período. Então o trem facilitou muito o deslocamento das pessoas. Então foi uma revolução em todos os sentidos. Aquele deslocamento que você demorava dias a cavalo, a carruagem, a carro de boi para fazer, você podia fazer agora com um trem muito mais rápido. Então, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de transportes, a locomotiva é um divisor de águas naquele período. Esse mesmo século XIX, a segunda metade do século XIX, também vai ser marcada por um contexto presente na realidade brasileira, que não podemos esquecer, que é a realidade escravista, né? De uma forma ou de outra, no Brasil como um todo, tínhamos vieses de uma tentativa de modernização ou mesmo industrialização desse contexto brasileiro, e as locomotivas são expoente nesse sentido. E também temos, evidentemente, inserido em tudo isso, um recorte ainda muito ligado a esses plantios, né, no caso do fumo, do açúcar, aqui no contexto da Bahia, e do café no contexto, né, de São Paulo, enraizados em uma estrutura escravista. Outros projetos de ferrovias também foram colocados adiante nesse mesmo período da segunda metade do século XIX, né, principalmente ligando outras cidades importantíssimas no contexto do recôncavo, a exemplo a cidade de Cachoeira, né, em direção à Feira de Santana, entre outras cidades desse entorno. Por que esse meio era tão especial? Porque, de fato, toda a vida, né, política e econômica do estado da Bahia se desenvolveu no entorno do recôncavo da Bahia, se desenvolveu no entorno dessas cidades. Nesse mesmo momento, na década de 40 do século XIX, nas décadas seguintes, é descoberto, lá na região dos caminhos da Chapada, Lençóis, Mucugê, etc., as pedras preciosas, né, o ouro. Vamos ter um outro momento, né, importantíssimo nesse processo, que é uma saída absurda de pessoas, né, para esses lugares, para começar a extrair essas pedras preciosas, esses minérios, e aí temos um outro período também de incentivo. Então é interessante a gente falar sobre essa questão, porque o debate sobre as estradas de ferro, sobre a locomotiva, no contexto da Bahia interior para o litoral, não é novo, é antigo, já está desde o século XIX. Agora, o que acontece no decorrer do século XX é que é um ponto infeliz de toda essa história. Porque, com o avançar das décadas, o projeto político e econômico brasileiro, especialmente a partir de meados do século XX, começa cada vez mais a valorizar o rodoviarismo. Então, as estradas, os transportes terrestres, sem ser a locomotiva, começam a ter maior destaque e as locomotivas passam por um processo de sucateamento, de abandono, de esquecimento. O que foi um grande erro, porque em todos os lugares do mundo os trens continuaram importantíssimos, assim como os bondes, né? Aqui no contexto da Bahia os trens foram deixados de lado, os bondes foram destruídos e hoje a gente tem pouco dessa memória, que é um ponto muito triste. Na segunda metade do século XX em diante, vamos ter muitos incentivos, algumas tentativas de retomar esse potencial férreo, mas não vão alcançar, né, de fato, resultados tão positivos quanto esperados. Né, e o que é um ponto negativo, afinal, o estado da Bahia é o maior estado banhado, né, pelo Oceano Atlântico, a maior costa brasileira, possui riquezas minerais absurdas, pedras, né, espetaculares, uma riqueza agrícola também muito significativa e um potencial turismo muito grande. Então, a locomotiva, né, se tivesse, né, sido continuada nesse aspecto de importância, poderia representar esses mais diversos aspectos de conexão entre o litoral e o interior de uma forma rápida, econômica, inclusive muito mais sustentável.
Olá, a expedição Band Fiol acaba de chegar à Bahia Farm Show aqui em Luiz Eduardo Magalhães, esse grande polo do agronegócio. Para quem não conhece a Bahia Farm, é a maior feira de tecnologia agrícola e agronegócios do norte e nordeste do nosso país. E pela primeira vez, a feira supera a marca de 2 bilhões na prospecção e fechamento de agronegócios. Essa grande vitrine de agricultores rurais conta com números grandes em tudo. Ao todo, são 360 expositores, representando mais de 1.200 marcas, num espaço de 191 mil metros quadrados, para apresentar o que é de mais moderno em tecnologia, equipamentos e implementos que vão aumentar a produtividade e rentabilidade do trabalhador do campo. E o que é que a Bahia Farm Show tem a ver com a nossa expedição Band Fiol? Absolutamente tudo. Para início de conversa, a nossa expedição dá largada aqui em Luiz Eduardo Magalhães e é também aqui em Luiz Eduardo que dentro da Bahia inicia a FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste, que desemboca lá em Ilhéus, no Porto Sul. Aqui também na Bahia Farm, nós entrevistamos representantes dos setores de grãos e mineração que vão utilizar a FIOL como principal corredor de escoação dos seus produtos dentro do estado da Bahia. Eu convido todos vocês a embarcarem conosco pelos trilhos do progresso e do desenvolvimento na nossa expedição Band Fiol, um projeto grandioso que distribui renda e riqueza para todos, inclusive para o pequeno produtor rural. Além disso, sabe o que isso significa? Significa mais investimento em educação, cultura, sustentabilidade e saúde no estado da Bahia. É a Bahia e o Brasil pensando, construindo e prospectando um futuro próspero para um povo que merece desfrutar das riquezas de sua terra. É Luiz Eduardo Magalhães dando início à largada da expedição Band Fiol. Vem com a gente! Aqui ao meu lado está a artista plástica Rosmarina Hope, uma importante figura de Luiz Eduardo Magalhães, já foi ex-secretária de Cultura e Turismo da cidade. Ela pinta as belezas do cerrado e do agronegócio. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa parte de cultura, de arte e também do fato de Luiz Eduardo ser uma cidade cosmopolita. Certo. Desde 2001 começamos a unir a diversidade cultural presente aqui em Luiz Eduardo Magalhães, que é muito ampla, tanto de outros estados brasileiros vieram para cá, quanto outros países também. Aí definimos ícones locais para se trabalhar na arte, no artesanato, para divulgar o nosso município dentro da cultura e do turismo. Trabalhamos com agronegócio, agricultura de grande porte, trabalhamos com agricultura familiar na arte e também as belezas do Cerrado Baiano. Pintamos telas, fazemos vários artesanatos com os nossos artesãos locais aqui da cidade e divulgamos nosso município através da arte plástica e do artesanato com os ícones locais. Maravilha. A senhora está sabendo da construção da Ferrovia Oeste-Leste, a FIOL, que começa aqui em Luiz Eduardo e termina lá no Porto Sul, em Ilhéus? É muito importante para escoar os grãos, né, do agronegócio. E o término dessa ferrovia vai ser de uma grande importância, já vem há alguns anos sendo desenvolvida e nós contamos com mais este ícone para a gente poder deslocar os grãos, não só na rodovia, mas também via ferrovia, né? A grande motivação nossa aqui é compartilhar os projetos da BAMIN, da Ferrovia do Porto, que tem capacidade para transportar até 60 milhões. Nós vamos usar 1/3 dessa capacidade. O potencial de agregação de valor ao produtor rural é imenso, onde você tem a alternativa de escoar o grão e retornar com combustível e fertilizante. Isso tudo vai trazer mais competitividade, menor custo para o produtor agrícola. Hoje está localizado, nós estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, faz parte aí do trecho da FIOL 2. A FIOL 2 já tem aí 44% e no trecho 1, que nós somos os responsáveis pela concessão, a gente aguarda ansioso para poder já transportar essa carga, conectando aí a FIOL 2 com a FIOL 1. É um sentimento indescritível, porque é uma oportunidade rara que a gente tem, né, de conduzir um negócio que vai trazer prosperidade a mais de 30 municípios, se você considerar desde Luiz Eduardo Magalhães até
Porto Sul, um potencial de geração de emprego e um potencial de geração de novos negócios que a gente não consegue nem visualizar o total. Então, nós somos aqui a alavanca e a primeira carga. O nosso papel é entregar a concessão 1 operando e demonstrar a nossa capacidade de poder transportar cargas de terceiros. Vai ser a primeira ferrovia Oeste-Leste, né? A FIOL 1 conecta com a 2 e com a 3, vai conectar lá com a FICO. Então vai abrir um corredor desde o Mato Grosso para escoar pelo Porto Sul, né? Se você considerar a densidade hoje de ferrovia comparado com o rodoviário, é muito pequeno, né? Então, hoje eu acredito que a gente tem mais de 100 autorizações de novas ferrovias e certamente vai trazer competitividade para o país. Isso aqui transforma o país, né? E sem infraestrutura a gente não tem como escoar grandes volumes, né? O agro e a mineração dependem de grande volume, a única saída é a ferrovia. Pensar a Bahia nesse aspecto de uma união dessas regiões, tanto da parte da costa como do seu interior, é fundamental para a gente pensar em um futuro econômico de fato, né, sustentável, de fato consolidado para os próximos anos. Durante muito tempo, as produções aqui no contexto do estado da Bahia, né, eram dependentes ou de um sistema muito ultrapassado e arcaico, ou então de uma forma que não beneficiava de fato o contexto da Bahia. Então agora com essas obras, a gente pode pensar em saídas mais assertivas, em saídas mais positivas, passando por essas cidades, né, Barreiras, Caetité, até o sul da Bahia, entre outros caminhos ligando a região dos portos que podem, evidentemente, oferecer, né, um escoamento para essa produção, onde o estado da Bahia ganha muito mais e todo esse caminho também, fazendo um link, né, com o que a FIOL pode representar hoje, né, seguindo essas perspectivas de sustentabilidade, né, de respeito à história, à cultura local, a todo esse desenvolvimento econômico com o século XIX, temos que apostar no planejamento. É o planejamento que dá o norte para tudo isso, né? Se não tiver, de fato, um planejamento, uma construção acertada de como isso é feito, as coisas ficam soltas. Mas quando é desenvolvido de uma forma presente, em uma linha, nos trilhos certos, tudo acaba sendo de uma forma muito positiva, né? Todo mundo acaba ganhando. Então é essa grande aposta que a gente tem que fazer nesse momento, né, seguindo essas diretrizes, né, de respeito à realidade do contexto do nosso estado. É importante falar que no decorrer de meados do século XX, especialmente nas décadas de 70 e 80, tivemos mudanças significativas no contexto econômico da Bahia, né? Inclusive na época do governo, no segundo governo Antônio Carlos Magalhães, muitas das diretrizes dos planos econômicos apostavam na potencialização do estado, do interior e do oeste da Bahia. Hoje o oeste da Bahia é uma realidade, é um lugar extremamente rico, é um dos pontos de maior evidência da riqueza que a Bahia oferece, né, e pode oferecer ainda mais no contexto brasileiro. Então, mais uma vez, em um projeto de futuro, pensando na importância de todo esse passado, temos a Bahia em destaque. E para finalizar, eu sempre falo isso com os meus alunos ou em minhas consultorias, né, tudo nasceu aqui na Bahia, no litoral da Bahia, né? Esse Brasil em contato com os portugueses e com as outras culturas que fizeram, né, o que entendemos como Brasil hoje, teve como ponto inicial o que vem a se tornar a Bahia. E a Bahia é um estado que congrega em suas terras e em suas diversidades, né, mais espetaculares possíveis, toda uma potência de um lugar que pode estar aberto para todo mundo. Aqui temos belezas impressionantes que devem ser respeitadas do ponto de vista da cultura, do meio ambiente. Aqui temos desenvolvimento econômico muito significativo. Aqui temos produções, né, que são um exemplo do ponto de vista econômico. Aqui tem turismo, aqui tem história e aqui tem um povo extremamente acolhedor, um povo que abraça todo o Brasil, e foi justamente nesse lugar onde nasceu o Brasil que talvez o Brasil nos próximos anos, né, se torne uma referência aqui também na Bahia no contexto mundial. A Bahia vista
para o mundo como uma grande potência nesses aspectos de desenvolvimento. De Luiz Eduardo Magalhães, nossa expedição vai desbravar o oeste do estado pelas cidades de Barreiras, São Desidério e Correntina, conhecendo as economias criativas de cada local e falando com autoridades da região. Expedição Band Fiol. Oferecimento Ero Brasil e Bamin, construindo uma brilhante história de desenvolvimento para o Brasil.